A moça com um olhar triste subiu no caminhão. Nunca mais foi vista. Fazia horas que eu estava na liga, no meu truck, sentindo cada batida da estrada, quando notei algo que me travou na hora. Uma moça, sozinha, com um olhar triste que parecia carregar um caminhão de história nas costas. Eu pensei, você tá doido? Será que eu tô vendo coisas? Mas não, ela estava ali, pedindo carona de um jeito que não dava para ignorar. Eu fiz o que qualquer caminhoneiro raiz faria. Abri a porta do barracão de zinco, deixei ela subir. E ali, no meio da estrada, com o sol queimando e a poeira levantando, eu senti que aquela viagem não ia ser como qualquer outra. Cada km podia mudar tudo, e eu já estava sentindo que o destino ia me pregar uma peça daquelas. Fazendo a ligação com a estrada, eu sentia cada vibração do barracão de zinco debaixo das minhas mãos. O sol já tinha aberto o dia, queimando meu rosto, e o cheiro de diesel misturado com poeira me deixava alerta. Tava de leve, sem carga, só eu e o vento batendo na cabine, mas a solidão apertava como nunca. 3 noites seguidas sem dormir direito, a cabeça girando com lembranças da família que eu deixei lá atrás, distante, em outro estado. Era só a estrada e eu. E cada km parecia insistir em me lembrar de tudo que perdi. Enquanto batia o volante, minha mente viajando, notei algo estranho no acostamento. Um vulto parado, mas com uma postura que me fez travar o pé no freio. Você tá doido, Joaquim? Tá vendo coisa? Pensei comigo mesmo, mas não era coisa da mente cansada. Era uma moça, sozinha, olhando para o nada, com um olhar tão pesado que parecia carregar um caminhão de histórias nas costas. Eu nunca tinha visto algo assim na estrada, e aquilo me deixou curioso e ao mesmo tempo desconfiado. O caminhão, minha nave fiel, roncava firme, e eu me aproximei devagar. Ela nem percebeu que eu tinha diminuído, só continuava ali, parada. O coração bateu mais forte, não sei se era medo ou um instinto de proteção que nem eu sabia que tinha. Abri a porta do barracão de zinco e ela olhou direto nos meus olhos, sem dizer nada. Um silêncio que falava mais que qualquer palavra. Vai encarar ou vai deixar passar? Pensei, e encarei. Ela subiu, e o peso do mistério dela parecia misturar com o balanço da cabine. Eu dei partida devagar, ajustando a marcha do truck, sentindo a força do motor rugir. Cada km percorrido tinha aquele cheiro de diesel queimado, poeira e o vento entrando pela janela. Eu não sabia nada dela, mas sentia que a estrada ia mudar com essa presença. Começamos a conversar de leve, ela respondendo com cuidado, olhando a estrada mais que para mim. E ali, naquele diálogo quase mudo, eu já sabia. Essa viagem não ia ser só mais uma. O sol refletia no para-brisa, queimando a vista, e eu me peguei lembrando da minha família, de como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse escolhido essa vida de asfalto. A solidão vinha junto, lembrando que eu estava ali por escolha própria, mas algo naquela moça mexia com algo dentro de mim que eu nem lembrava que existia. Cada curva, cada quilômetro, parecia levar a estrada para dentro da minha própria cabeça. Enquanto dirigia, eu sentia que qualquer coisa podia acontecer. Um carro surgindo do nada, um imprevisto na estrada, um silêncio que de repente grita mais alto que o motor. Eu estava na liga, mas meu coração batia como se fosse a primeira vez que eu sentia algo assim. A moça ficava quieta, olhando para o horizonte, e o mistério dela crescia a cada minuto. E eu ali, no meu truck, sem saber se estava salvando alguém ou se eu mesmo estava prestes a me perder nessa estrada sem fim. O vento batia forte, o caminhão respondia firme, e eu percebia que aquela viagem ia marcar, não só pela estrada, mas pelo que estava por vir. Eu sabia que algo grande ia acontecer, mas não sabia o quê. E talvez essa seja a beleza e o perigo da vida de caminhoneiro. Cada km é uma história, e nem sempre a gente tem o mapa do destino. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like.
se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O dia tava quente, o sol batendo forte no asfalto e meu truck ronronando firme na estrada. Resolvi parar num posto pequeno, daqueles de interior, com aquele cheiro de café queimado e pão fresco que parece que só existe em cidade pequena mesmo. Estacionei de leve, dei uma olhada ao redor e foi aí que eu vi ela de novo. A mesma moça do outro dia parada na beira da estrada, olhando para o nada, como se o mundo tivesse esquecido dela. Só que agora, com o sol batendo na cara, aquele olhar triste parecia mais pesado, quase implorando por alguma coisa. Fiquei ali parado, observando, sentindo meu coração apertar de uma forma estranha. Não é todo dia que a gente cruza com alguém que desperta curiosidade e medo ao mesmo tempo. Ela não parecia pedir nada, mas tinha uma presença que exigia atenção. O barulho do posto, carros indo e vindo, não tirava minha percepção dela. Ela estava ali, sozinha, e eu sabia que podia ser perigoso, mas também sabia que não podia simplesmente ignorar. Enquanto caminhava até o truck, ela começou a se aproximar, devagar, cada passo medido, mas determinada. Quando chegou perto, levantou os olhos e me encarou direto, e eu juro que senti uma pontada no peito. "Oi, posso pegar carona?" disse ela, a voz baixa, quase tremendo. Por um segundo pensei em recuar. "Você tá doido?" pensei comigo mesmo. Não conheço nada dessa menina, não sei se tá fugindo de alguém, de quê, nem se é confiável. Mas tinha algo naquele olhar, algo que me fez hesitar, algo que dizia que ela precisava de ajuda. Respirei fundo, bati na porta do truck e falei, "Sobe aí, mais rápido, porque eu tô na liga e não posso perder tempo." Ela subiu e o silêncio tomou conta por uns segundos. Só o ronco do motor e o rangido do banco de couro quebrando aquele clima tenso. A sensação era de que eu tinha aberto a porta para um mistério maior do que eu podia imaginar. Começamos a rodar pela estrada e eu tentava puxar assunto, mas ela respondia pouco, cada palavra medida, quase que escolhida com cuidado. Perguntei de onde vinha, para onde ia, mas ela desviava, falava de jeito vago, e isso só aumentava minha curiosidade. Eu sentia que tinha uma história enorme, escondida ali, e quanto mais ela falava pouco, mais eu queria entender. Em certo momento percebi que ela olhava para a estrada, mas parecia enxergar outra coisa, outro mundo. "Tá pensando em quê?" perguntei, tentando quebrar aquele silêncio pesado. Ela deu um sorriso fraco, olhou para mim de relance e respondeu, "Na vida, nas escolhas, no caminho que a gente tem que seguir." Não falou mais nada, e eu fiquei ali, tentando absorver cada detalhe, o jeito que segurava a mão no encosto, a forma como o cabelo se mexia com o vento, o olhar perdido que escondia medo e cansaço. Enquanto isso, meu truck seguia firme, devorando quilômetros, e eu sentia que cada curva era também uma curva na minha cabeça. Minha vida de caminhoneiro sempre foi solitária, mas agora tinha alguém ali, fazendo meu mundo pequeno dentro da cabine parecer maior e mais complexo. A estrada, que sempre me dava conforto, agora me mostrava que podia trazer surpresa e tensão a qualquer instante. Ela começou a falar finalmente, mas devagar, sem entregar tudo. Contou que tinha saído de casa por problemas que não queria detalhar ainda, que precisava de um tempo para pensar, que a estrada era a única coisa que a fazia se sentir viva. Eu escutava cada palavra, sentindo a empatia crescer, misturada com um alerta constante. Não sabia se podia confiar, mas queria confiar. Em um ponto da viagem, paramos num pequeno trevo, e um carro antigo passou devagar, olhando direto para nós. Ela ficou tensa, eu percebi de imediato. O cabelo dela balançava com o vento, e a mão tremia levemente no banco. "Não se preocupa, fica de olho. Mas você tá segura aqui." Falei, tentando acalmar, mas meu instinto dizia que não era só cuidado de motorista, era mais sério.
Algo me dizia que essa viagem ia complicar mais do que eu imaginava. O papo voltou a fluir devagar. Falamos de comida, de cidade, de estrada. Cada história que ela soltava tinha um tom de tristeza, mas também de força. Eu percebi que a menina era mais resistente do que parecia, e que cada palavra contida era um pequeno alerta de que o que ela carregava era pesado. Eu me vi querendo proteger, querendo saber mais, mas ao mesmo tempo respeitando o silêncio dela. A tensão, o mistério, o silêncio, tudo misturado com o ronco do truck, criava um clima único. A viagem continuava e cada km me fazia pensar que a estrada tinha mesmo um jeito de mostrar quem a gente realmente é. Ela olhava para o horizonte e eu sentia que aquele silêncio dizia mais do que qualquer conversa. O sol batia forte, o calor entrava pela cabine, mas nada disso diminuía a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. No fim, enquanto o truck seguia firme, percebi que essa viagem ia mudar mais do que o destino dela. Eu estava envolvido e nem sabia se queria sair dessa história. Cada quilômetro percorrido era como se eu estivesse me aproximando de um segredo enorme e eu podia sentir que ela, com aquele olhar triste, tinha vindo para minha vida para mexer com algo que eu julgava perdido há muito tempo. O mistério crescia e a estrada parecia me empurrar para frente, sem opção de volta. E eu estava ali, no meu truck, com uma passageira que não era só uma estranha, era alguém que podia virar tudo de cabeça para baixo. A tensão, a curiosidade, o silêncio e as palavras não ditas formavam uma mistura que só quem vive a estrada entende. Cada km era um passo dentro de um mistério que eu ainda nem sabia onde ia dar. O sol começava a subir mais alto e eu percebia que o dia ia ser longo, cheio de descobertas e decisões que não podiam esperar. Eu sabia que aquela viagem ia marcar e que nada mais ia ser como antes. O sol já estava alto quando comecei a sentir aquele frio na espinha, sabe? Aquela sensação que a estrada te dá quando alguma coisa não está certa. Estava na liga, concentrado no volante, quando percebi uns olhares atravessados no retrovisor. Outros motoristas, passando devagar, desviando o olhar para a gente e aquela sensação de que estão testando você. Mas o que realmente me deixou tenso foi perceber um carro meio apagado, seguindo a gente de leve, mantendo distância, mas não sumindo. Meu coração bateu mais rápido. O instinto gritou: "Fica esperto, Joaquim!" Olhei para a moça que estava no banco do passageiro, calma, mas podia sentir o peso da situação. Ela não disse nada, só ficou olhando a estrada, meio perdida nos próprios pensamentos. Eu sabia que ela também tinha percebido, só não queria mostrar medo. Respirei fundo e tentei manter a conversa fingindo que estava tudo de boa, mas minha cabeça trabalhava a mil. "Relaxa, deve ser só impressão minha", falei, mas nem eu estava convencido. O barulho do truck parecia mais alto naquele silêncio tenso, cada ronco do motor lembrando que estávamos juntos naquele pedaço de asfalto e que qualquer coisa podia acontecer. A conversa começou a fluir de novo e aproveitei para puxar assunto, tentar distrair a atenção. Comecei a falar sobre minha vida de estrada, sobre a solidão que carregava há anos, sobre a saudade da família que deixei para trás. Falei de amores que não deram certo, de escolhas que me trouxeram até ali, sozinho, no meio do nada. Ela me ouviu, com aqueles olhos que misturavam curiosidade e tristeza. Por um instante, senti que ela entendia o que era ser um caminhoneiro raiz, vivendo na estrada, sempre em movimento, sempre carregando mais que carga, carregando lembranças e silêncios. Ela finalmente abriu a boca e contou um pouco de si. Falou vagamente sobre fugir de casa, sobre ter precisado sumir, mas sem detalhes. Cada palavra que saía tinha cuidado, como se tivesse medo de se entregar demais. Senti empatia, mas também aquele alerta interno. Fica ligado, pode ser complicado. Mesmo assim, continuei ouvindo, puxando pequenas histórias dela, tentando criar um espaço seguro dentro do truck, onde a gente pudesse simplesmente existir sem medo, nem julgamento. De repente bateu um silêncio pesado.
Eu sentia o carro suspeito ainda atrás, acompanhando a gente de longe, e meu corpo ficou tenso, cada músculo em alerta. Ela percebeu e olhou para mim, aquela expressão misturando preocupação e confiança, como se estivesse me dizendo: sei que posso confiar em você. E foi aí que senti uma estranha conexão. Não era só carona, não era só estrada. Era uma viagem que ia muito além do que os olhos podiam ver. Mas, como sempre, a estrada é cheia de surpresas. Minha cautela bateu de frente com a impulsividade dela. Em certo ponto, sugeri pegar uma rota alternativa, desviando do caminho principal só para despistar qualquer um que pudesse estar nos seguindo. Ela ficou irritada, deu uma risada curta e disse: "Ah, para com isso, Joaquim, relaxa, não é nada demais." O jeito como falou me fez rir, mas ao mesmo tempo aumentou minha tensão. A mistura de medo e fascínio era insana. Eu estava tentando proteger, e ela parecia querer desafiar o mundo. Mais à frente, outro carro apareceu, cruzando na estrada e diminuindo a velocidade para olhar para a gente. Minha mão apertou firme o volante e respirei fundo. "Viu? Eu não tô louco", falei baixo para mim mesmo. Ela olhou, percebeu e me deu aquele sorriso meio culpado, como se dissesse: "Tá certo, você tá ligado mesmo." Aquele momento aproximou a gente porque eu senti que ela confiava na minha percepção, e isso criou um elo silencioso, mas forte. Enquanto dirigia, tentava equilibrar o lado emocional com a cautela. A estrada seguia longa e cada km trazia novas sensações. O calor do sol, o cheiro de diesel queimado, o vento entrando pela cabine, a tensão do carro atrás e a presença dela ali, silenciosa e intensa. Conversávamos de vez em quando, alternando histórias leves e comentários sobre a estrada, mas cada pausa no diálogo parecia carregar mais suspense do que as palavras que a gente dizia. Em um momento, ela soltou um comentário inesperado, quase como um sussurro. Às vezes eu queria desaparecer de verdade, sabe? Eu fiquei em silêncio, tentando encontrar algo a dizer que não fosse clichê. Mas não precisava. O olhar dela dizia tudo: medo, tristeza e uma força que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Eu entendi que ela estava me testando também, vendo se eu ia entender e ficar ao lado dela, mesmo sem saber tudo. O sol começava a inclinar, criando sombras longas sobre o asfalto, e eu percebi que aquela viagem não era só sobre percorrer quilômetros. Era sobre confiar, sentir e lidar com o desconhecido. Cada curva era um teste, cada carro suspeito, um lembrete de que não podíamos baixar a guarda. Mas, ao mesmo tempo, cada risada dela, cada pequena história, fazia o peso da estrada parecer menor, mais suportável. Mesmo com os pequenos atritos, a gente se aproximava. Minha cautela e o jeito impulsivo dela criavam uma dinâmica que era quase perfeita. Tensão e alívio, alternando a cada minuto, mantendo o ritmo da viagem intenso, imprevisível, mas também conectado emocionalmente. Eu percebi que, no fundo, aquela viagem ia ensinar mais sobre mim mesmo do que qualquer outra estrada que eu já tinha cruzado. E ali, no meio do nada, com o sol castigando e o barracão de zinco rugindo, eu senti que a estrada tinha começado a contar uma história nova. Uma história que não era só minha, nem só dela, mas nossa. Uma história cheia de olhares suspeitos, correntes invisíveis de perigo, risadas curtas, silêncios pesados e conversas que iam revelando camadas que a gente nem sabia que existiam. Cada km percorrido deixava claro que o caminho que a gente escolheu era mais do que transporte. Era teste, era confiança, era mistério. E eu, no meu truck, com aquela moça ao lado, sentia que estava prestes a entrar numa viagem que ia marcar não só a estrada, mas minha vida inteira. A estrada seguia longa, reta, quase infinita, e meu truck respondia firme, engatando cada marcha com aquele ronco que parecia ecoar tudo o que eu sentia por dentro. Mas algo no ar estava pesado, sabe? Eu percebia que não era só cansaço ou sol queimando, tinha mais. Ela mexia com o olhar, inquieta, de vez em quando olhando pelo retrovisor, como se esperasse ver algo que a assustasse.
E foi ali que comecei a ligar os pontos. As histórias vagas, os silêncios, aquele jeito de medir cada palavra. Se liga quando percebe que talvez ela esteja fugindo de alguém ou de algo. Eu não disse nada na hora. Só mantive o truck na pista e os olhos na estrada. Meu coração estava acelerado e eu me perguntava, fiz bem em dar carona para ela? Será que estou me metendo numa enrascada? Mas ao mesmo tempo tinha aquela sensação de que se eu não tivesse ajudado, algo ruim poderia acontecer. E estrada é estrada, não tem como voltar atrás. De repente, o celular dela tocou, fazendo aquele som que corta até o silêncio mais pesado do barracão de zinco. Ela deu um pulo, claramente surpresa, e eu olhei de relance. A tela mostrava um nome que ela rapidamente desligou, tentando disfarçar, mas o medo estava ali, estampado na cara. Eu percebi que era sério, que o homem do outro lado não era qualquer pessoa. Ele sabia onde ela estava e tinha meios de nos rastrear. A ameaça saiu do imaginário e virou real, tangível, pulsando junto com cada km que a gente percorria. É melhor a gente não parar muito, certo? Falei, tentando manter a calma, mas sentindo a tensão subir. Ela apenas assentiu, apertando a mão no banco, sem olhar para mim, mas com o corpo tenso. Aquela era a primeira vez que vi medo verdadeiro nos olhos dela, misturado com algo como esperança. Porque de algum jeito eu senti que eu era a única pessoa ali que podia garantir que nada de ruim acontecesse naquele momento. A cada curva, cada ponte que cruzávamos, meu instinto de caminhoneiro ficava em alerta máximo. Mas ao mesmo tempo, algo mudava dentro da cabine. Apesar do perigo, da tensão crescente, algo começava a se formar entre a gente. Eu percebi que ela começou a confiar mais. Mesmo que aos poucos, me contava pequenas coisas, detalhes do dia a dia, lembranças de lugares que passou, histórias de infância, coisas simples, mas que mostravam que ela estava começando a se abrir. E cada palavra era uma ponte, ligando nossas vidas dentro daquele espaço apertado e cheio de ronco de diesel. Ela me contou, sem se aprofundar demais, sobre alguns problemas que a fizeram sair de casa, sobre pessoas que não queriam que ela estivesse livre. Eu escutava tudo, sentindo uma mistura de preocupação e vontade de proteger. Cada pausa dela, cada hesitação, fazia meu instinto de protetor crescer. Era estranho, porque nunca fui muito de me envolver assim. Mas ali, com aquela estrada infinita e aquele barracão de zinco vibrando sob nossas mãos, eu senti que precisava estar ao lado dela. Em certo ponto, ela olhou para mim e disse, Joaquim, eu sei que não falei muito ainda, mas obrigado por me levar. A voz dela tremia levemente e eu senti um nó na garganta. Tentei disfarçar porque mostrar fraqueza na estrada não ajuda ninguém. Mas no fundo, eu estava sentindo algo que há muito não sentia. Ligação, responsabilidade, cuidado. Cada quilômetro percorrido não era só asfalto consumido, era confiança construída. Enquanto a estrada continuava, o carro suspeito que antes nos seguia parecia sumir por momentos, só para voltar a aparecer em trechos mais distantes. Eu mantinha a velocidade controlada, olhando sempre pelos retrovisores. Ela percebeu e não falou nada, mas senti que cada movimento meu estava sendo observado. E eu sabia que precisava manter a calma, mas também estar pronto para qualquer coisa. A tensão estava no ar, pesada, e cada segundo parecia aumentar a sensação de perigo iminente. Apesar disso, a gente começou a rir de vez em quando de coisas pequenas, conversas bobas, observações sobre a estrada, sobre o calor, sobre os caminhões que cruzavam na pista. Essas pequenas risadas quebravam a tensão e, ao mesmo tempo, aproximavam a gente de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era estranho sentir segurança e vulnerabilidade ao mesmo tempo, mas era real. A conexão estava crescendo ali, silenciosa, mas firme, como se a estrada fosse moldando nossa relação a cada curva. A cada parada para descanso, eu ficava de olho nos arredores, e ela me acompanhava, mostrando que confiava em mim. E eu, por minha vez,
Me sentia protetor, como se fosse o único lugar seguro que ela tinha naquele momento. Cada gesto, cada olhar, cada palavra não dita criava uma teia de confiança que me deixava consciente do que estava em jogo. Não era só viagem, não era só asfalto, era cuidar de alguém que não podia se cuidar sozinha. Enquanto o truck rugia pela estrada, eu percebia que nossa ligação estava crescendo rápido, mas de um jeito natural. Tensão e proximidade, perigo e confiança, medo e cuidado, tudo misturado em um ritmo que só a estrada podia ditar. E eu sabia que, de algum jeito, aquilo ia culminar em algo grande, algo que ia testar nossa coragem, nossa confiança e nossa capacidade de estar ali, juntos, contra o que viesse. A estrada seguia sem fim, mas dentro do barracão de zinco, um novo mundo se formava. Eu não sabia exatamente onde aquela viagem ia dar, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo eu não estava sozinho, e ela não estava sozinha. E essa sensação de laço, de confiança silenciosa, era mais forte que qualquer medo que pudesse existir lá fora. O sol já estava quase no meio do céu quando ela finalmente falou, com aquela voz baixa, quase engasgada. Joaquim, eu não podia contar antes, mas minha família, eles me meteram em umas confusões, dívidas com gente perigosa. Se descobrirem que eu tô aqui, pode ser o fim. Fiquei em silêncio, sentindo cada palavra bater como um soco no peito. A estrada parecia mais longa, mais deserta, e meu truck ronronava firme, quase como se sentisse o peso do que acabara de ouvir. Olhei para ela e vi medo, mas também uma coragem que me deixou impressionado. "Tá falando sério?" perguntei, tentando controlar o nervosismo que apertava meu peito. Ela só assentiu, desviando o olhar para a da estrada, mordendo o lábio. Eu respirei fundo, ajustei a marcha do truck e tentei organizar minhas ideias. Aquilo não era brincadeira, não dava para pensar em parar ou relaxar. A cada km, o perigo parecia mais real, mais próximo. Não demorou muito para acontecer algo que reforçou essa sensação. Um carro escuro surgiu do nada na nossa traseira, mantendo distância, mas não sumindo. O instinto falou mais alto. Precisava agir rápido. "Fica calma, eu cuido daqui", falei, enquanto engatava uma mudança estratégica, desviando o truck para uma saída lateral, tentando despistar. O coração batia forte e a adrenalina corria quente pelo meu corpo. Ela apertava a mão no banco e eu sentia a tensão dela como se fosse minha própria. Enquanto desviava pelas ruas de terra e acostamentos, ela falou baixinho. "Eles estão atrás de mim?" Eu assenti, sem rodeios. "Tão, e se a gente vacilar é sério. Mas eu não vou deixar nada acontecer contigo." Aquilo não era só proteção, era instinto, era responsabilidade, e eu sentia cada segundo mais pesado. A estrada que antes parecia infinita, agora era labirinto. Cada curva uma chance de sermos vistos, cada km uma decisão crítica. Depois de alguns minutos tensos, consegui colocar distância entre nós e o carro suspeito. O silêncio tomou conta da cabine, pesado, mas necessário. Ela finalmente respirou fundo e por um instante parecia que o mundo tinha parado. Eu nunca confiei em ninguém assim", ela disse com a voz tremendo. Eu olhei para ela e pela primeira vez senti que nosso vínculo ia além da simples carona. Era confiança crua, construída na tensão, no perigo e na estrada. Mas não era só sobre confiança. Enquanto a adrenalina baixava, percebi que a história dela era ainda mais complicada. Alguns detalhes não batiam e meu instinto me dizia que tinha mais coisa escondida. Perguntei, "Tem mais alguma coisa que eu preciso saber?" Ela hesitou, mordeu o lábio e desviou o olhar. E naquele momento eu entendi. Não era só dívida ou família complicada. Havia algo mais, algo que ela não podia falar, mas que pesava demais no ar. Seguimos na estrada e cada km parecia aumentar meu questionamento. Será que eu estava preparado para lidar com isso? Será que minha ajuda realmente poderia salvá-la ou só ia me colocar numa encrenca sem volta? A tensão era palpável. Cada gesto, cada olhar, cada freada do truck parecia carregar uma camada de incerteza.
Ela olhava pela janela, quase hipnotizada pelo horizonte, e eu tentava manter o controle, mas sentia que a estrada não ia perdoar nenhum erro. Em um momento, um caminhão da roça surgiu na pista, lento, quase como se soubesse que estávamos em movimento crítico. Eu tive que frear de leve, desviando, sentindo cada segundo acelerar. Ela segurou o banco e finalmente riu nervosa. "Tá de brincadeira, né?" disse, tentando quebrar a tensão. Eu ri também, mas por dentro sabia que cada risada era um respiro curto num dia cheio de perigo. A adrenalina ainda corria e a estrada continuava impiedosa. A conversa voltou, mais cuidadosa, mais intimista. Ela começou a contar histórias de infância, de lugares por onde passou, sem revelar detalhes que pudessem nos comprometer. Cada palavra era medida, mas revelava camadas da personalidade dela, força, medo e uma vontade de seguir em frente apesar de tudo. Eu percebi que quanto mais ela falava, mais meu instinto de protetor crescia. Cada gesto dela, cada suspiro, me deixava mais consciente do que estava em jogo. A tensão aumentou de novo quando um carro suspeito surgiu mais à frente, estacionado no acostamento. Eu não podia parar, mas desacelerei observando os movimentos. Ela ficou pálida e eu senti que precisava agir rápido. Engatei a mudança para o truck, desviando por uma entrada lateral e acelerando logo em seguida. "Viu? Eu não vacilo", falei baixinho. E ela apenas assentiu, confiante, mas ainda com medo. Cada decisão ali era crucial. Cada movimento podia mudar tudo. Com a distância restabelecida, a adrenalina ainda pulsava, mas algo mudou dentro da cabine. Um tipo de silêncio confortável se formou, onde a tensão ainda existia, mas a confiança crescia. Eu percebi que ela confiava em mim, e isso me fez sentir algo que há muito tempo não sentia: propósito. A estrada, que antes parecia só desafio e solidão, agora tinha sentido. Cada km percorrido fortalecia o laço, enquanto o mistério da história dela permanecia crescente e irresistível, me empurrando para frente. Enquanto o truck engolia quilômetros, eu percebia que estávamos ligados por algo maior que a estrada. Medo, confiança, perigo, esperança. Cada curva era um teste, cada freada, uma decisão. Mas por mais incerto que fosse, eu sabia que não podia abandonar aquela viagem e que proteger aquela moça tinha se tornado parte de mim, tão inevitável quanto o próprio asfalto sob minhas rodas. O dia começava quente e o sol castigava o asfalto quando eu percebi que precisava tomar uma decisão que pesava no peito. Continuar protegendo ela significava colocar a própria pele e liberdade em risco. Avisar as autoridades podia salvar ela, mas também podia destruir a confiança que a gente tinha construído. E pior, tiraria dela qualquer chance de escolha sobre a própria vida. Respirei fundo, sentindo o peso do volante nas mãos e pensei: "Cê tá doido, Joaquim? Cada km daqui pode ser a diferença entre salvar ou ferrar tudo." Ela estava sentada no banco, olhando distraída para a estrada, e eu sentia que não podia deixar transparecer minha indecisão. Cada curva, cada carro passando, fazia meu coração disparar. A tensão crescia porque não era só estrada ou distância, era moral, era escolha, era risco. E ali, naquele barracão de zinco, eu percebi que proteger alguém não era só questão de força, mas de consciência, de saber pesar cada ação e cada consequência. Enquanto engatava a marcha, ela soltou um comentário meio descontraído, tentando aliviar o clima. "Você sempre pensa demais, hein?" Eu sorri sem vontade, sabendo que ela não tinha noção do dilema que eu carregava. Cada km percorrido era uma batalha silenciosa dentro da minha cabeça, e a estrada parecia sussurrar que não podia vacilar nem por um segundo. Foi nesse momento que aconteceu. Eu virei para pegar uma garrafa de água, e quando olhei de novo, o banco do passageiro estava vazio. O vazio do lado dela me atingiu como um soco. "Você tá doido? Sumiu?" pensei, sentindo um frio subir pela espinha.
O truck continuava firme, mas eu percebia o cheiro de tensão aumentando. Olhei ao redor pelos retrovisores, mas não tinha sinal dela. Meu coração disparou, e cada km parecia arrastar minha cabeça para 1000 possibilidades ruins. A adrenalina tomou conta. Parei o truck no acostamento, dei partida e comecei a rodar devagar, olhando cada canto, cada sombra, cada movimento suspeito. Perguntei em voz alta, mesmo sabendo que ninguém podia responder. "Você tá aí? Fala comigo." Mas só o vento respondeu, entrando pela cabine e balançando o cabelo que teimava em cair sobre os olhos. A sensação de impotência era pesada, e o medo de que algo pior tivesse acontecido me fez suar frio. Cada cidade que eu passava era uma esperança e um tormento ao mesmo tempo. Parava em postos, perguntava discretamente sobre alguém com características parecidas, olhava cada rosto na rua, cada carro, cada sombra. Meu truck parecia mais pesado, o asfalto mais longo, e eu sentia o cansaço mental crescendo junto com a ansiedade. A estrada, que antes era meu refúgio, agora parecia me pressionar, empurrando cada preocupação para frente sem pausa. No meio desse vai e vem, comecei a refletir sobre minha própria vida. Cada escolha, cada estrada percorrida sozinho, cada amor perdido, parecia convergir naquele momento. A solidão que eu carregava há anos agora era só um eco diante da sensação de que podia perder alguém que realmente importava. Eu sentia a responsabilidade me esmagando, mas também uma força que não lembrava que tinha. Vontade de lutar, de proteger, de ir até o fim. Em uma parada de emergência, respirei fundo e tirei o chapéu, tentando organizar os pensamentos. Olhei para o horizonte e pensei, se ela confiou em mim antes, não posso desistir agora. A estrada não vai acabar até eu saber que está tudo certo. Era um impulso quase irracional, mas era genuíno. A estrada podia ser perigosa, cheia de imprevistos, mas a minha vontade de encontrar ela e garantir que ficaria bem era ainda maior. Enquanto engatava de novo e acelerava, percebi detalhes que antes passariam despercebidos. Sinais de pneus recentes na terra, marcas de passagem em acostamentos, pequenas pistas que indicavam para onde ela poderia ter ido. Cada detalhe aumentava a tensão, mas também me dava esperança. Era como se a estrada mesma estivesse me guiando, oferecendo pedaços de informação, me desafiando a ligar os pontos antes que fosse tarde demais. O sol começava a descer, criando sombras longas e dramáticas, enquanto eu percorria estradas secundárias e avenidas pouco movimentadas. A sensação de urgência misturava medo com determinação. A cada esquina, a cada curva, imaginava 1000 cenários. Ela estava tentando se esconder, tinha sido capturada ou simplesmente se perdeu tentando escapar do perigo. O coração disparava e cada km percorrido parecia contar contra o tempo. Durante algumas horas, a busca foi intensa, mas silenciosa. O vento entrava pelas janelas abertas do truck. O ronco do motor ecoava pelo acostamento e eu sentia que cada segundo era precioso. Ela podia estar em qualquer lugar e cada escolha minha agora podia mudar o destino. A tensão não diminuía e a estrada parecia se estender infinitamente, testando minha paciência, coragem e foco. No fim, enquanto a noite ainda não chegava, parei em um pequeno posto de estrada. Sentei na beira do caminhão, olhando para o horizonte, refletindo sobre cada decisão, cada risco que tinha corrido. A busca tinha mostrado mais sobre mim do que eu esperava, sobre coragem, responsabilidade e sobre o quanto a estrada, a vida e as pessoas podem te surpreender. Eu não sabia ainda onde ela estava, mas uma coisa era certa, eu não ia desistir, não enquanto tivesse forças para girar essas rodas e seguir. Enquanto eu rodava pela estrada, aquele silêncio do truck começou a trazer lembranças que eu achava enterradas. O ronco do motor, o vento batendo na cabine, o cheiro de diesel queimado, tudo isso me puxava de volta para casa que eu não via há anos.
para a família que perdi por causa das minhas escolhas e da estrada. Cada curva me lembrava de dias em que eu poderia ter ficado, de momentos que deixei escapar e de como a vida é frágil quando você deixa a solidão tomar conta. Olhei pelo retrovisor, sentindo a estrada passando rápido, e pensei nela, a moça com um olhar triste. A situação dela me lembrava de mim mesmo no passado, tentando fugir de problemas que pareciam maiores do que eu. Aquela conexão silenciosa me apertava o peito. A dor dela refletia minha própria dor, só que agora eu tinha a chance de agir, de fazer diferente. Cada km percorrido me lembrava que algumas escolhas não voltam, mas outras você ainda pode decidir. Parecia que a estrada queria me dar respostas, mas também testava minha paciência. Passei por uma cidadezinha pequena e decidi parar no único posto que vi. Entrei e o cheiro de café forte e óleo quente me trouxe de volta ao presente. Perguntei discretamente ao pessoal se alguém tinha visto uma moça com aquelas características. Alguns caras trocaram olhares, hesitaram, mas uma mulher do caixa falou baixo. "Ah, acho que vi ela ontem perto do armazém, mas saiu correndo quando uns caras chegaram." A informação era pouca, mas suficiente para me deixar alerta. Paguei rápido e voltei para o truck, sentindo que cada pista era como fio de cabelo numa teia enorme. A estrada, que parecia infinita agora, parecia cheia de caminhos possíveis, cada um mais perigoso que o outro, e eu precisava escolher com cuidado qual seguir. Enquanto engatava a marcha, pensei, "Você tá doido, Joaquim. Cada escolha aqui pode custar caro." Seguindo a estrada, cada lembrança da minha família me vinha à mente. Risadas da minha filha pequena, o cheiro do café da minha mãe, as discussões bobas com meu irmão. Tudo isso misturado com o que estava acontecendo com ela, criando um paralelo doloroso. Eu via a moça tentando se esconder, tentando se proteger, e via a mim mesmo, jovem, correndo da responsabilidade que não queria enfrentar. Aquilo me deu uma clareza brutal. Eu não podia falhar com ela. No caminho, cruzei com alguns caminhoneiros conhecidos. Aproveitei para perguntar discretamente se tinham visto alguma moça estranha nas últimas rotas. Um deles comentou, olhando ao redor: "Vi uma menina tentando pegar carona por aqui. Parecia com pressa, sabe? Olhar estranho, tipo fugindo de algo." Outra informação pequena, mas que fazia meu coração disparar. Cada pista que surgia aumentava o mistério, mas também me dava esperança. Enquanto eu anotava mentalmente cada detalhe, comecei a perceber que o perigo não era só físico. As pessoas que cruzaram com ela pareciam assustadas, hesitantes, como se alguém tivesse colocado medo nelas. Isso aumentava a tensão e me deixava mais vigilante. Meu instinto de caminhoneiro raiz dizia: "Não dá para confiar em todo mundo. Cada pista precisa ser avaliada." Mas mesmo assim, eu precisava tentar. Cada informação podia ser crucial. Seguindo pela estrada, o sol começava a se pôr, criando sombras longas e dramáticas. Cada árvore, cada carro, cada curva parecia carregar potencial de surpresa. Eu apertava firme o volante, sentindo o coração pulsar junto com o motor do truck, enquanto pensava: se ela cruzou com alguém e deixou pistas, eu preciso seguir cada uma, não importa o que aconteça. A tensão misturada com esperança criava um estado quase insuportável, mas eu não podia parar. Em uma cidade maior, percebi que rumores circulavam sobre ela. Perguntei discretamente no posto de gasolina e ouvi de um cara com jeito suspeito: "Ah, ouvi falar que ela estava em apuros, uns caras ruins atrás dela. Sumiu de repente." O peso das palavras me atingiu. Não era só questão de estrada ou distância agora. Era questão de vida ou morte. O mistério crescia e eu sentia a responsabilidade apertando meu peito, quase me sufocando. Enquanto engatava de novo, refletia sobre o quanto a vida pode ser imprevisível. Uma decisão errada, um passo em falso, e tudo podia ir por água abaixo. Mas também pensava na força dela, na coragem silenciosa que eu percebia, e isso me dava energia.
Era como se a estrada estivesse nos ensinando que cada km percorrido não era só sobre chegar a algum lugar, mas sobre enfrentar os próprios medos, confiar e seguir em frente, mesmo quando tudo parecia incerto. A noite ainda não tinha caído, mas eu sabia que não podia esperar. Peguei a estrada principal, mantendo os olhos nos retrovisores e cada sentido alerta. Cada pista, cada informação, cada rumor que surgia me empurrava para frente, criando um ritmo de tensão e esperança que só a estrada podia proporcionar. E no fundo, uma sensação crescente de que estávamos chegando perto de algo grande, algo que ia mudar não só a situação dela, mas minha própria percepção da vida e da responsabilidade. Enquanto os faróis cortavam o crepúsculo, senti que estava no caminho certo, mesmo sem ter certeza do destino final. Cada km percorrido, cada pista seguida, cada lembrança do passado me moldava e fortalecia, preparando para o que viesse adiante. A estrada se estendia infinita e imprevisível, mas dentro do meu truck, com cada ronco do motor e cada sombra passando, eu sabia que não podia desistir, não enquanto houvesse chance de encontrá-la e protegê-la. A estrada parecia mais longa do que nunca naquela manhã, mas eu sentia algo diferente dentro de mim. Não era só o calor do sol ou o ronco do motor do truck. Era uma sensação de transformação que ia crescendo a cada km percorrido. Eu percebia que aquela viagem não tinha sido só sobre percorrer asfalto, mas sobre percorrer partes de mim mesmo que estavam esquecidas, enterradas sob anos de solidão e rotina. Cada curva, cada freada, cada pista que seguimos me mostrava que a vida podia mudar de direção num instante, dependendo das escolhas que a gente faz. Enquanto rodava, pensei em tudo que passei com ela. O olhar triste no início, a confiança que nasceu entre nós, o medo que enfrentamos juntos e as decisões impossíveis que tive que tomar. Eu nunca tinha sentido nada parecido. A estrada sempre foi minha companheira, mas agora alguém entrou no meu caminho e deixou uma marca que não ia sair. Uma sensação de responsabilidade e cuidado que misturava medo, esperança e aprendizado. E percebi que, mesmo que eu não soubesse exatamente onde ela estava, aquela experiência tinha me mudado profundamente. Parecia que a solidão que carregava há anos estava sendo dissolvida pouco a pouco, por algo que eu não esperava. A conexão humana, a confiança, o compromisso com alguém que não podia se proteger sozinha. E enquanto eu observava o asfalto se estender à minha frente, pensei, a estrada continua, mas eu não sou mais o mesmo. A sensação de transformação era intensa, quase física, e eu sentia cada músculo, cada freada, cada aceleração como parte de um aprendizado silencioso. Em certo ponto, parei para descansar em um posto de estrada que parecia abandonado. O silêncio era pesado, mas necessário. Sentei no acostamento, encostei a cabeça no barracão de zinco do truck e deixei os pensamentos fluírem. Lembrei da minha família, das escolhas que me levaram a essa vida de estrada, das pessoas que perdi, e percebi que aquela viagem com ela tinha sido um divisor de águas. Não era apenas sobre protegê-la, era sobre reencontrar partes de mim que eu achava perdidas. Enquanto refletia, algumas imagens dela vinham à mente. O olhar triste, a mão apertando o banco, o medo misturado com coragem. Eu não sabia se a encontraria de novo, se ela conseguiria se livrar dos problemas que a perseguiam, mas sabia que a experiência tinha me ensinado algo essencial. Algumas pessoas entram em nossas vidas para mudar nosso caminho, mesmo que por pouco tempo. E essa verdade, por mais dura ou incerta que fosse, trazia um tipo de paz que eu não sentia há anos. Decidi então que a forma como eu via a solidão e a estrada mudaria para sempre. Não ia mais percorrer km apenas por hábito ou necessidade. A estrada agora tinha significado, era mais do que asfalto e diesel. Era espaço de aprendizado, de conexão, de escolhas que moldam quem somos. Cada viagem futura, cada carona, cada encontro seria encarado com essa consciência.
Era a minha transformação, silenciosa, firme, mas definitiva. Enquanto engatava o truck e voltava para a estrada, comecei a notar detalhes que antes passariam despercebidos. O brilho do sol refletindo no asfalto, o cheiro da terra nos acostamentos, o barulho distante de outros caminhões. Tudo parecia mais intenso, mais vívido. Cada km percorrido era como um lembrete de que a vida podia ser dura, mas também podia trazer lições inesperadas e que cada escolha carregava peso e oportunidade ao mesmo tempo. A tensão das últimas semanas ainda pairava no ar, mas não me dominava mais. Eu sabia que não podia controlar tudo, não podia salvar todo mundo, nem antecipar cada perigo. Mas podia escolher como reagir, como me posicionar, e isso bastava para sentir que estava no caminho certo. A estrada continuava imprevisível, mas minha postura diante dela tinha mudado. Cada curva agora era encarada com atenção, mas também com serenidade. Enquanto avançava, minha mente vagava sobre o que poderia ter acontecido com ela. Talvez tivesse conseguido se esconder, talvez tivesse sido ajudada por alguém, talvez tivesse seguido outro caminho, distante do meu truck. Não sabia, e talvez nunca soubesse. Mas a incerteza não trazia mais angústia pura, trazia reflexão. A lição que ela deixou em mim era maior do que qualquer medo. Confiança, cuidado e coragem podem transformar até o coração mais endurecido. Ao longo da estrada, eu percebi que minhas escolhas moldaram não só a viagem dela, mas a minha própria trajetória. E que, às vezes, a vida coloca pessoas em nosso caminho não para ficarem para sempre, mas para nos mostrar uma perspectiva diferente, para nos desafiar a crescer, a sentir e a agir. E aquele aprendizado, feito de estrada, diesel, perigo e confiança, era algo que ninguém podia tirar de mim. Enquanto o sol descia e o horizonte se tingia de laranja e dourado, percebi que a estrada nunca tinha sido só minha companhia. Era espelho da vida, refletindo cada escolha, cada risco e cada aprendizado. E mesmo sem respostas definitivas sobre o paradeiro dela, senti que tudo que vivi tinha sentido, que cada momento difícil, cada decisão arriscada, cada pedaço de tensão e emoção me transformou. No fim, eu segui viagem, carregando comigo a mistura de perda, esperança e aprendizado. A estrada continuava infinita à minha frente, mas dentro de mim havia algo que antes não existia. Consciência do peso das escolhas, respeito pelo destino e pela vida das pessoas que cruzam meu caminho. Aprendi que algumas histórias não se fecham com respostas, mas com lições que mudam quem somos. E que mesmo que apenas por pouco tempo, algumas pessoas entram em nossas vidas para nos fazer enxergar o mundo de um jeito diferente. A estrada me ensinou algo que nenhum freio, km ou experiência sozinho poderia ensinar. Algumas pessoas entram na nossa vida não para ficarem para sempre, mas para mudar nosso jeito de ver o mundo, de sentir, de agir. A moça, com um olhar triste, me mostrou que confiança e coragem têm peso e que proteger alguém vai além da força. É entrega, é empatia, é escolha. E mesmo que o destino dela continue incerto, a marca que deixou em mim vai rodar comigo por todos os caminhos que ainda vou percorrer. Rapaziada, se essa história mexeu com vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. Nos comentários me conta, qual decisão do caminhoneiro vocês fariam no lugar dele? Vocês acham que algumas pessoas entram na vida da gente para mudar nosso destino, mesmo que só por um instante? Bora trocar ideia, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido.